That was good, babe. Wow! Ao lado de nomes como Donovan e Dempsey, Josie Altidore despontou como uma das grandes esperanças do futebol dos Estados Unidos. Rápido, habilidoso e extremamente forte, esse atacante surgiu como um verdadeiro talento precoce, figurando em diversas listas de maiores promessas do futebol mundial no final da primeira década do século XXI. Também não demorou para virar um ícone da seleção e um dos poucos atacantes norte-americanos a atuar em uma das principais ligas da Europa. Em resumo, Altidore tinha um cenário perfeito para ser uma das grandes estrelas do futebol mundial. Contudo, com o passar dos anos, sua carreira nos gramados não evoluiu como esperado. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz um conteúdo especial sobre a trajetória dessa ex-promessa dos Estados Unidos. Oriundo de uma família do Haiti, Josmer Volmi Altidore nasceu no dia 6 de novembro de 1989, na pequena cidade de Livingston, lá nos Estados Unidos. Apaixonado por futebol desde muito pequeno, jogou em vários times juvenis do sul da Flórida até ser descoberto em 2004 pela IMG Academy, um renomado projeto esportivo que na época tinha uma espécie de parceria com as seleções sub-16 e sub-17 dos Estados Unidos. Por lá, alternando entre o esporte e os estudos, atuou por quase 2 anos. Foi o suficiente para chamar a atenção da Major League Soccer e ser draftado pelo New York Red Bull em janeiro de 2006. Devidamente formado no ensino médio, Josie Altidore, como já era conhecido, foi definitivamente integrado ao time principal a partir de agosto de 2006, quando tinha apenas 16 anos. E em pouco tempo já chamou a atenção pela qualidade e faro de gol. Apesar de ter sido usado apenas 9 vezes no restante daquela temporada de 2006, conseguiu balançar as redes 4 vezes. E ainda quebrou recordes como o de jogador mais jovem a marcar um gol nos playoffs da Major League Soccer. Diante então de um cenário tão promissor, aliado às já frequentes convocações para as seleções de base dos Estados Unidos, o atacante rapidamente passou a ver o seu nome especulado em vários mercados internacionais. Em novembro de 2007, meses depois de ter marcado 4 gols na Copa do Mundo Sub-20, Altidore recebeu sua primeira oportunidade na seleção principal dos Estados Unidos. Foi em um amistoso contra a África do Sul. Nessa época, ele já era titular absoluto do Red Bull e tinha acabado de encerrar a temporada de 2007 da Major League Soccer com 8 gols em 24 jogos. Já em junho de 2008, durante a primeira janela de transferências europeia para a temporada 2008-2009, Josie Altidore deu aquele que parecia ser um passo inevitável na carreira. Em uma negociação que custou 10 milhões de dólares, a maior da história da Major League Soccer até então, foi parar no Vídea Real, equipe que havia acabado de ser vice-campeã do Campeonato Espanhol. No alto dos seus 18 anos, o norte-americano assinou um contrato válido por 6 anos, e já em setembro daquele ano, após sua participação nos Jogos Olímpicos de Pequim, estreou no time profissional. No entanto, por opção do então treinador da equipe, o chileno Manuel Pellegrini, sua passagem pelo Submarino Amarelo acabou sendo meteórica. Isso porque, já a partir de 2009, depois de apenas 9 jogos e 1 gol, que aliás foi o primeiro de um norte-americano na história da principal divisão espanhola, Altidore começou a ser emprestado para vários clubes da Europa. A justificativa era que o jogador precisava ganhar mais experiência. Primeiro, entre janeiro e junho de 2009, ele foi cedido ao Jerez, da 2ª divisão espanhola. Por lá, nem chegou a entrar em campo em uma partida oficial por conta de uma lesão. Já entre agosto de 2009 e junho de 2010, foi a vez de se arriscar na Premier League com a camisa do Hull City. Na campanha que marcou a queda da equipe para a 2ª divisão, somou números medianos. Em 30 jogos, marcou 2 gols e deu 7 assistências. Nessa altura, pela seleção norte-americana, Altidore já tinha participado da Copa das Confederações de 2009 e da Copa do Mundo de 2010. Passou em branco nos 4 jogos em que esteve em campo. Na sequência, depois de um breve retorno ao Vídea Real, onde disputou 12 jogos no início da temporada 2010-2011, o norte-americano voltou a ser emprestado e entre janeiro e junho de 2011 defendeu as cores do Bursaspor da Turquia.
Nesse que foi o seu último ato como jogador ligado ao Villarreal, fez apenas 12 jogos e marcou um gol. Depois de muitas especulações e até rejeições de alguns clubes, Altidore enxergou nos Países Baixos um mercado perfeito para tentar um recomeço na Europa. E foi assim que, em julho de 2011, por apenas 1,5 milhão de euros, foi negociado com o AZ. No novo país, o atacante rapidamente reencontrou seu bom futebol e, em 2 temporadas, viveu, sem dúvidas, uma das melhores fases de toda a sua carreira. Ao todo, em 93 jogos oficiais pelo AZ, conseguiu marcar incríveis 51 gols e ainda deu 11 assistências. E não só isso, faturou pelo clube uma taça da Copa Nacional, foi artilheiro dessa mesma competição e, individualmente, ganhou em 2013 o prêmio de melhor jogador dos Estados Unidos no ano. Essas façanhas, além de estabelecê-lo como um dos principais jogadores da seleção norte-americana, também rendeu a Altidore uma nova abertura de mercado dentro das principais ligas da Europa. Tanto que depois de sondado por vários clubes, em julho de 2013, por 13 milhões de euros, ele retornou à Premier League para defender as cores do Sunderland. O contrato assinado tinha validade de 4 anos. Já prestes a completar 24 anos, Altidore desembarcou na Inglaterra não mais como uma promessa, mas sim como uma ótima aposta. Afinal, era um jogador jovem, rodado de seleção e aparentemente preparado para disputar grandes competições. Todavia, até pela péssima fase que o Sunderland vivia na época, esse seu retorno ao futebol inglês ficou muito abaixo do esperado. Para falar a verdade, foi quase um fiasco. Em 1 ano e meio de clube, Altidore entrou em campo 53 vezes e marcou apenas 3 gols e deu 6 assistências. Chegou até a ser colocado para treinar no time sub-21 após sair dos planos da diretoria do clube inglês. O atacante também sofreu com alguns problemas físicos, tanto que quase ficou de fora da Copa do Mundo de 2014. Ele até veio para o Brasil, mas só teve condições de participar de um dos 4 jogos dos Estados Unidos. Foi então nesse momento pouco favorável que a ex-promessa norte-americana resolveu voltar para o futebol do seu país. Em janeiro de 2015, Altidore surpreendeu a todos ao ser anunciado como novo reforço do Toronto, equipe canadense que disputa a Major League Soccer. A negociação foi praticamente sem custos, já que envolveu apenas a ida do atacante Defoe ao Sunderland. Inscrito como jogador designado, que é aquele que pode receber um salário acima do teto estabelecido pela liga, o atacante encontrou no novo clube uma verdadeira estabilidade profissional. Entre muitos altos e baixos, até por conta de problemas físicos, somou 173 jogos, 79 gols e 26 assistências. É até hoje o segundo maior artilheiro da história do clube e o 5º com mais jogos. Seu principal título foi a conquista da MLS Cup em 2017. Ainda foi vice-campeão dessa competição em outras 2 oportunidades. Já na seleção, continuou sendo uma figura presente durante quase todo o período de Toronto. Disputou 3 edições de Copa Ouro, 2015, 2017 e 2019, e fechou seu ciclo com incríveis 115 jogos disputados e 42 gols marcados. Está hoje no posto de 3º maior artilheiro da equipe, atrás apenas de Donovan e Dempsey, e é o 9º com mais partidas disputadas. Go, Josie. Depois de encerrar sua trajetória no Toronto em 2022, Altidore optou por seguir na Major League Soccer e, mais uma vez como jogador designado, assinou com o New English Revolution. No novo clube, ficou ligado por quase 2 anos, mas nunca conseguiu apresentar o desempenho de outrora. Foram apenas 2 gols em 30 jogos. Também chegou ao longo desse período a passar 5 meses emprestado ao Puebla do México, mas continuou com números muito baixos. Foram só 6 jogos e 2 gols. Longe dos gramados desde o fim de 2023, Altidore, que atualmente está com 35 anos, tem aproveitado o tempo livre para investir boa parte de sua fortuna construída ao longo da carreira.
Recentemente, ele ganhou as manchetes nacionais ao aparecer entre os acionistas minoritários do Buffalo Bills, um importante clube de futebol americano. Também virou há pouco tempo sócio de um projeto voltado à construção de centros de treinamentos em regiões mais frias dos Estados Unidos. Apesar de não ter anunciado oficialmente, é bem provável que a ex-promessa norte-americana não volte mais a atuar profissionalmente. Isso, de qualquer forma, não diminui o seu legado. Na verdade, até serve como uma espécie de lembrete de que nem toda carreira segue o caminho esperado, mas isso não diminui as conquistas alcançadas. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!